Oi, gente! A minha produção preparou umas perguntas de clientes, perguntas de alunos, e eu vou tentar responder um pouquinho para vocês, para ver se esclarece aí um pouco melhor, né, as dúvidas de micropigmentação e microblading. Após o procedimento de micro, posso me expor ao sol? Bom, essa dúvida é bastante comum, né? Com relação principalmente às clientes que fazem o procedimento. Gente, eu vou explicar melhor. O sol, ele é um inimigo de qualquer pigmento dentro da pele, certo? Então, o que acontece quando a gente faz um procedimento de machucar a pele para colocar o pigmento? A pele vai tentar se recuperar daquele machucado. E quando você se expõe ao sol nesse período, que a pele ainda está machucada, ainda está ferida, provavelmente o sol vai agir como um inflamatório, né? Como um agente inflamador da tua pele. Na verdade, assim, o sol tanto vai inflamar, como vai escurecer o pigmento, vai oxidar, e você, em vez de ter uma resposta, né, da pele íntegra, bonita, com aquela micropigmentação ok, naquela cor que você sempre sonhou, adoro, você não vai ter. Você vai ter uma micropigmentação escura, oxidada, você vai ter uma pele inflamada, dificultando aí a cicatrização e a regeneração dessa pele, tá certo? Então, não deve se expor ao sol, pelo menos, que barulho horrível, hein? Não deve se expor ao sol, pelo menos, por 30 dias, tá bom? Depois da micro, dói. ai que dor, ai. Pois é, né? Micropigmentação, tatuagem, microblading, tudo é feito com agulha, gente. É a agulha que leva o pigmento para dentro da pele. Agulha machuca? Agulha dói? Claro que a agulha machuca, claro que a agulha dói. Então ela vai produzir na tua pele um ferimento. E esse ferimento vai precisar de um tempo para se recuperar. Então, geralmente, o que a gente percebe é que nessas primeiras 72 horas, tipo assim, nos primeiros 3 dias, você vai sentir aí um pouquinho de dolorido nessa sobrancelha, sabe? Ferimento mesmo, que tá machucadinho. Então, quando você vai lavar teu rosto, quando você vai higienizar a sobrancelha, você sente um pouco de dolorido. Mas isso é uma coisa totalmente suportável, tá certo? Se não fosse por isso, tanta gente não fazia micropigmentação e tatuagem, não é mesmo? Quanto tempo leva a recuperação após o procedimento de micro? Você não vai fazer uma cirurgia, né? Então não tem uma recuperação. Na verdade, tem uma regeneração, entendeu? Tanto barulho. Na verdade, você não vai fazer uma cirurgia, então você não vai ter uma recuperação, você vai ter uma regeneração da pele, você vai ter um processo aí meio que de cicatrização. E a gente pode dividir esse processo em 2 fases, tá? Uma primeira fase que vai durar aí de 5 a 10 dias, mais ou menos, tá certo? Onde a gente vai ter uma criação de uma casquinha ou de uma película, depois essa casquinha vai se desprender ou essa película vai se desprender, e aí você vai ver a sua pele íntegra, né? Você vai ver a sua pele normalzinha, né, com o pigmento. Ok, isso é uma primeira fase, como eu falei, né, que vai durar aí de 5 a 10 dias. Depois a gente entra numa segunda fase. E essa segunda fase, ela só vai terminar, minha gente, com 30 dias. E olhe lá, tem alguns casos que nós vamos levar, às vezes, até 40, 45 dias, tá certo? Para a gente terminar essa segunda fase de regeneração dessa pele. Então, na verdade, eu diria para você o seguinte: 10 dias é aí para você poder passar uma maquiagem e depois mais uns 20 dias pós esses 10 dias ou 30 dias pós esses 10 dias para poder você ter um 100% aí de dentro para fora, de fora para dentro, tá bom? Pode usar maquiagem durante o período de cicatrização? Essa pergunta muita cliente me faz e eu vou devolver com a seguinte pergunta para você que tem essa dúvida. Vamos supor que você ralou o teu joelho, criou aquele chamboque, aquela casquinha,
E aí você vai para uma festa, vai botar uma mini saia, você vai passar maquiagem em cima da casquinha do teu joelho, já que você vai estar de mini saia, né? Para esconder a casquinha do joelho. Você não vai fazer isso, né? Então é a mesma coisa, gente. A gente não passa maquiagem em cima dessa primeira fase da cicatrização da sobrancelha. A gente vai aguardar, sim, os 10 dias, que é aquele prazo mínimo da primeira cicatrização, para poder a gente passar alguma maquiagem em cima. E mesmo assim, olha, alerta, a maquiagem tem que ser leve. Nada de ficar passando camadas e mais camadas de lápis, porque lápis tem cera, aquela coisa toda, entope os poros. Então, uma maquiagenzinha leve dá sim para passar após os 10 dias. Fernanda, que tipo de pomada devo usar depois da micro e por quanto tempo? Bom, em primeiro lugar, eu não gosto muito de pomada. Eu prefiro os cremes. Cremes, de preferência, absorvíveis, né? Porque aí, quando a gente coloca pomada, geralmente a pomada, ela tem uma composição um pouco meladinha. Não sei se vocês concordam comigo. Mas a cliente vai passando pomada, depois outra pomada, depois outra pomada. E quando a gente percebe, quando a gente vê, simplesmente tem uma camada grossa, tipo uma crosta de pomada, misturada com sujeira, misturada com poeira, enfim, acaba que fica uma coisa mesmo bem feia. Então eu prefiro os cremes absorvíveis e gosto muito dos cremes que têm vitaminas A e D, por conta da ação, né, hidratante e da ação de regeneração da pele. Então fica a dica, hein, gente? Use cremes absorvíveis com vitaminas A e D. Top! Ah, e não esquece que o prazo de uso desse creme absorvível vai ser aí em torno de 7 dias. Pode continuar usando? Pode, né? O ideal é que durante os primeiros 7 dias você use 3 vezes ao dia e após esses 7 dias você use todas as noites antes de dormir. Assim você vai conseguir hidratar a tua pele, regenerar a tua pele e vai conseguir também com que essa pele fique, ó, ok, para um retoque após 30 dias. Fernanda, cria casca depois da micro? Em alguns casos, a gente vai ter sim a formação de casca, tá? Isso vai depender de alguns fatores, tipo a força que o profissional usou, né, excessiva na hora do procedimento, a quantidade de passadas, tanto com T-body como com dermógrafo, né? A quantidade de vezes que aquela agulha ficou ali insistindo, né? Lesionando aquela pele. A gente tem também a questão da técnica. Foi feito fio, né? Com pouquinho pigmento. Foi feita uma técnica mais compactada, mais cheia de pigmento. Então, assim, quanto mais pigmento a gente joga nessa pele, a tendência é o corpo tentar colocar para fora. Então a gente vai ter sim a formação de casca em algumas partes, né, em alguma parte desses casos. Agora, existe também outros fatores, como por exemplo, né, hidratação. Tipo, tem cliente que vai fazer o procedimento e ela simplesmente vai achar que tá lindo, tá beleza, não vou fazer nada. Então simplesmente ela não passa o regenerador, né, o cicatrizante, ela não usa o creme de forma adequada, ela não ingere água o suficiente durante esses 3 primeiros dias, que são, gente, os 3 primeiros dias, eles são fundamentais para a gente ter uma boa resposta do sistema imunológico. Então, na verdade, assim, esses 3 primeiros dias que você aumenta a ingestão de água, que você usa direitinho o regenerador da pele, né? Eles vão possivelmente facilitar com que essa casca se desprenda de uma forma mais tranquila ou então nem forme essa casca. Então, na verdade, a casca vai variar aí, como eu disse, por diversos fatores. E aí o ideal é, se você está pretendendo fazer sua micropigmentação, lembre que você vai precisar hidratar essa pele e aumentar a ingestão de água. E se você é profissional e vai fazer a micropigmentação na sua cliente, você tem que dosar aí o pezinho da mão e maneirar no número de passadas dessa agulha na pele. Fernanda, tem risco de alergia?
Olha, na verdade hoje a nossa indústria de pigmentos está fantástica, né? A gente tem aí uma evolução tecnológica na indústria de pigmentos e isso reduz sim o risco de reações alérgicas. A Anvisa é extremamente rigorosa com a liberação do selo para a venda de uma tinta, né? Para ela chegar no mercado e ser vendida ao consumidor. Então o risco realmente é muito baixo. Agora, o que pode acontecer é reação alérgica não à tinta que você colocou na pele da sua cliente, e sim aos produtos que você usou ou então que a sua cliente usou após o procedimento. Pode ser um sabonete, pode ser um creme regenerador, pode ser na hora do procedimento um higienizante ou até mesmo um gelzinho para tirar a sensibilidade da pele. Enfim, ela pode ter reações alérgicas a todos esses produtos. Agora, ao pigmento já é realmente bem mais difícil ela ter uma reação. Fernanda, quanto tempo eu tenho que esperar para fazer a micro novamente? Bom, aí a gente vai ter duas situações, tá? A gente tem aquela situação em que você faz a tua micro e você vai precisar de um retoque após micro, e esse retoque deve ser pelo menos 30 dias após feita essa micro, né? Na primeira sessão. E a gente tem aquela situação também que você fez a tua micro, esse vento não tá dando não, misericórdia. E aí a gente tem também uma segunda situação, certo? Que é a situação que você já fez a tua micro, já fez o teu retoque com 30 ou 45 dias, e aí aquela micro foi passando o tempo, ela foi apagando, beleza, né? 6 meses, 8 meses, 1 ano, e você começa a ver a tua sobrancelha cheia de falha de novo. Tipo assim, a tinta começa realmente a apagar da tua pele. Aí você pode fazer um novo retoque, que é uma nova sessão de micropigmentação. Pode sim, claro que pode, né? Dependendo da saturação com que esse pigmento esteja na tua pele, e se já estiver realmente clarinho, você deve sim fazer uma nova sessão de micropigmentação. E a gente não chama, a gente que é profissional, a gente não chama essa nova sessão depois de tanto tempo assim, depois de 4, 6, 8 meses, 12 meses, a gente não chama de retoque. A gente chama de uma nova micropigmentação, tá certo? Por quê? Porque nós vamos ter que fazer a primeira sessão novamente para repor todo aquele pigmento e depois nós vamos ter que esperar mais 30 dias para, se caso necessário, fazer um retoque dessa nova pigmentação da sua pele. Fernanda, posso ingerir álcool após a micropigmentação? Vixe! Não, aí tu imagina a cena, né? A cliente faz a micro numa sexta-feira, aí ela vai pro, como é que é? Aviões Fantasy, ou então pro Garota Safada, né? Então, imagina a cena, né? Ela, além de fazer a micro, ela vai, passa a maquiagem, ainda enche a cara. Vai ficar, o procedimento vai ficar show, hein? A gente sabe que o álcool, ele resseca as células. Então, o que que acontece? Quando a gente faz o ferimento para implantar o pigmento dentro da pele, a gente precisa que a pele da cliente esteja íntegra e a resposta do sistema imunológico dela esteja ok. Então, se você joga álcool dentro desse organismo, as células secam e elas não conseguem fazer o papel fundamental que é a resposta, dar a resposta de eficácia do sistema imunológico. Não, volta tudo. O que a gente entende é que o álcool resseca as células. Vocês já pararam para perceber que quando vocês vão para balada e tal, vocês enchem lá a cara, né? No outro dia vocês estão morrendo de sede. É bem isso, tá? Então o álcool resseca tudo, né? E aí quando você tem um ferimento na pele que precisa de regeneração e precisa de cicatrização, seu organismo precisa estar ok. Beleza? Então a tua pele precisa de estar 100%, tá? Então a tua pele precisa estar 100% ok para poder as tuas células fazerem o trabalho delas direitinho, né? E esse pigmento dá uma estabilizada e a pele dá uma
boa regenerada. Então, quando você bebe, isso não acontece, tá bom? Então, essas primeiras 72 horas após a micropigmentação ou microblade, elas são muito importantes. Você precisa estar ok. E se você botar álcool para dentro, você não vai estar. Então, o meu conselho é, terminou a micropigmentação, não vai encher a cara. Fernanda, micropigmentação e tatuagem é a mesma coisa? Depende do ponto de vista, tá? Vamos tentar compreender um pouquinho do ponto de vista do pigmento, né? A tinta de micropigmentação e a tinta de tatuagem, elas têm componentes similares. Tipo assim, elas têm composição orgânica ou inorgânica, tá? Agora, com relação à implantação desse pigmento na pele, a gente vai ter algumas variações. Tipo, a tatu, ela é feita com pigmento orgânico e ela é feita para durar a tua vida toda, tipo 15, 20, 30 anos, tá certo? Já a micropigmentação, eu acho que não deve ser feita para durar tanto tempo assim. Por quê? Porque com o tempo, esse pigmento, ele passa a ser visto de uma outra forma dentro da pele, né? Quer dizer, a pessoa que te observa após 15, 20 anos que você fez a tua sobrancelha, vai ver provavelmente um pigmento que mudou um pouquinho de cor. Um pouquinho, vírgula, né? Vamos amenizar. Às vezes esse pigmento vai estar azulado, esverdeado ou chumbado. Então, na verdade, assim, eu não concordo, né, me posicionando aqui, eu não concordo em colocar nas nossas clientes pigmentos que durem tanto tempo como os pigmentos de tatuagem. Por isso que eu prefiro trabalhar, na maioria dos casos, com pigmentos inorgânicos, né? Porque são pigmentos que têm uma fragilidade maior, né, de durabilidade dentro do organismo da cliente, e esse pigmento, com o tempo, ele vai sendo expulso, né? E a gente vai poder fazer um novo e belo procedimento. A introdução dela, não Já gostei, já tem um takezinho já pra usar. Não faz. Vou fazer, eu tenho que fazer. Tem que aumentar. Por favor, vou raspar no céu, aí acaba com esse